General Paulo, no podcast do Glauber, soltou o verbo. Bolsonaro tinha que tomar uma atitude e não tomou. Ele tem poder para isso. Fica até o final desse vídeo e assista até o final. A defesa passa a ter algo que interpreta a Constituição. O governo federal publicou portaria no diário que aprova o regimento interno da consultoria jurídica junto ao Ministério da Defesa. O órgão já existia e agora passa a ter oficialmente atribuição de fixar a interpretação da Constituição. Tá mexendo na Constituição, só bater um código-fonte, coisa que não é necessária. Fica até o final do vídeo. O artigo 1 do regimento interno estabelece que o órgão deve fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida na área de atuação do Ministério quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União. A consultoria jurídica é composta por integrantes da Advocacia Geral da União e subordinada administrativamente ao Ministério da Defesa. Atualmente, a pasta é comandada pelo General Paulo Sérgio Nogueira. STM rejeita a ação de Bolsonaro que pedia a prisão de Moraes. Aqui o Bolsonaro entrou com uma ação contra o Moraes. E vou ver o que deu essa ação. O ministro Lúcio Mário de Barros Góes, presidente do STM, Superior Tribunal Militar, rejeitou hoje uma ação protocolada contra o ministro Alexandre de Moraes por sua atuação no STE, o Tribunal Superior Eleitoral. O pedido foi apresentado em favor do presidente Jair Bolsonaro, PL, e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Está cristalino que o pedido vinculado no processo não compõe a competência do STM no termo da Constituição Federal e das leis. Portanto, não conheço do pedido liminar por ser tratado de material estranho, competência do STM. Aqui o STM está falando que é um material estranho que ele não pode julgar o Supremo Tribunal Federal. Mexeu no artigo da Constituição Federal e depois entrou com recurso contra Alexandre de Moraes. A coisa mais certa que ele tinha que ter feito, que ele tem poder para isso, até agora ele não fez. Escuta só esse general falando agora. Eu como cidadão, eu estou falando como cidadão brasileiro, eu quero que o presidente abra esse código-fonte, faça abrir o código-fonte, e que aquelas pessoas que têm competência para dizer, digam, não houve fraude, ou houve fraude, e que se tome uma providência imediata sobre isso, porque ainda é possível isso. Então tem muita gente falando em estratégia que vai acontecer, espero que aconteça. Eu espero que aconteça. Que aconteça isso que eu estou dizendo, que esse é o caminho. Esse é o caminho dentro das 4 linhas da Constituição, que
que o presidente tanto preza. Então, esse é o caminho. Nós temos que continuar exigindo isso. E não um caminho que não seja o caminho constitucional, dentro das 4 linhas. Vai permanecer eternamente essa dúvida. Isso é péssimo, péssimo para nós todos. Então, tem que haver isso. O presidente tem assessores com ele, e, inclusive, esse é um assunto a ser discutido, inclusive com os instrumentos que ele tem para agir, que são as Forças Armadas. A Polícia Federal, esses são os instrumentos do poder. Não são poderes, são instrumentos do poder. Inclusive, na Constituição diz que as Forças Armadas podem ser requeridas por qualquer dos poderes. Então, no final, requerida por todos os poderes, o Rocha Paiva nos leciona que aí cabe às forças decidirem qual dos poderes nós vamos obedecer. Nesse caso, não me parece que haja dúvida, porque se o problema é ter a caneca, vamos chamar a caneca do código-fonte, então vamos lá pegar essa caneca, coisa mais simples do mundo. Não precisa de um exército para pegar a caneca. Precisa de uma equipe, uma ordem do presidente contundente, clara, precisa, concisa. Eu preciso disso para pacificar o meu país. E é isso que eu espero dele. Como cidadão, como eleitor. Eu votei nele no segundo turno. E como eleitor dele, eu votei nele nos 2 turnos de 2018. Nessa eu votei no segundo turno. Mas ele tem o poder, e esse poder eu quero que ele use. Eu quero que ele use esse poder para pacificar o nosso país. Acho que a conclusão que se pode chegar é que sabe-se que não tem fraude, ou houve fraude. Não, eu digo o seguinte, assim, você sabendo que houve, você tem um mecanismo na Constituição, naturalmente vem uma ação, né? Agora, essa dúvida se houve ou não houve, ou a certeza que não houve, talvez só isso poderia justificar uma omissão. O que o povo brasileiro está concluindo, uma parte do povo brasileiro, claro, está concluindo, é que, e principalmente aqueles que têm mais apreço pelo presidente, apoia mais o presidente, tem fidelidade ao presidente, entende que ele não fez nada até agora, não porque ele acredita que não houve fraude, mas porque ele não tem o apoio das Forças Armadas. Existe isso de alguma forma?